Sabe uma coisa que todo mundo já deve ter pensado? A escola ensinou a gente a passar de ano, a fazer prova, mas e para a vida real? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo de coisas super importantes que por algum motivo ficaram fora da sala de aula. Vamos descobrir quais são as habilidades que realmente contam no dia a dia. E olha, essa ideia não é nova. A frase do Adamo Peçanha resume tudo perfeitamente. A gente passa, sei lá, mais de 10 anos dentro de uma escola, decorando um monte de coisa. Mas se a gente parar para pensar, o que daquilo tudo a gente usa de verdade? E essa pergunta que o próprio Adamo faz é um clássico, né? Quem nunca passou noites em claro tentando decorar a tabela periódica para uma prova? E depois, quando foi que isso foi útil de novo? Para a maioria das pessoas, nunca. Enquanto isso, um monte de habilidade que a gente precisa usar todo santo dia simplesmente foi ignorada. Então, aqui a gente começa a entender a raiz do problema. O nosso modelo de escola, como já dizia o genial Sir Ken Robinson, foi pensado lá atrás, na Revolução Industrial. O objetivo era formar operários, gente que seguia ordens numa linha de produção. Só que o mundo mudou, né? Hoje a gente vive na era da internet, da informação, mas a escola parece que ficou parada lá no passado. Isso leva a gente para uma outra crença que muita gente teve que desaprender na marra. A gente cresceu ouvindo que um boletim cheio de nota 10 era o passaporte para o sucesso. Mas a vida real, como mostram Renato Alves e a Conquer, é bem diferente. Não adianta nada ter um mapa na mão se a gente não sabe como navegar. A habilidade e o saber fazer é o que realmente te leva para algum lugar. Bom, então vamos começar com um assunto que pega todo mundo. Dinheiro e carreira. É até irônico, né? A gente vive no sistema capitalista, mas sai da escola sem ter a menor noção de como fazer um orçamento, como investir ou... O que é um olerite, pelo amor de Deus? Agora, olha só para esse número. É um dado da Conquer que deveria estar piscando em vermelho em todos os lugares. Quase 80% das famílias no Brasil com dívidas. Isso não acontece por acaso. É o resultado direto de um sistema que ensina a fórmula de Bhaskara, mas se esquece de ensinar a fórmula para não entrar no vermelho. E o que é que deveria estar no lugar? Bom, pessoas como Adamo Peçanha e Tiago Fonseca concordam em alguns pontos. A gente precisa aprender o básico sobre finanças pessoais para não se afundar em dívida. Precisa ter uma sementinha de empreendedorismo para criar as próprias chances. Precisa saber vender as próprias ideias e, claro, criar uma rede de contatos porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. São as ferramentas de sobrevivência de hoje. E aqui tem uma ideia do Adamo Peçanha que é uma virada de chave total. A ideia de construir um lifestyle. A escola, no geral, nos prepara para o modelo de viver para trabalhar, cumprir horário, bater ponto. Mas e se o foco fosse o contrário? Se a gente pensasse em construir um trabalho que sirva à vida que a gente quer ter? Isso muda completamente o jogo. E para quem está nessa busca por um emprego, o Lucas Lozano dá o caminho das pedras. Hoje em dia o diploma é só o começo. O que conta mesmo é como a gente se apresenta. Um currículo que não é só uma lista de coisas, mas que conta uma história. Um perfil no LinkedIn que mostra quem você é de verdade e, claro, estar preparado para a entrevista. São esses passos que fazem a diferença. Ok, agora a gente entra num outro campo, talvez o mais importante de todos. Como a gente gerencia o nosso mundo interno. Porque, vamos combinar, de que adianta ter a carreira dos sonhos, ganhar bem, se por dentro a gente tá um caco? A escola nos ensina a ter pavor do erro, né? Da nota vermelha. Cada erro é uma punição. Só que a vida não tem gabarito. E essa frase do Thomas Edison é genial. Cada falha não é um fim, é um aprendizado. É um jeito novo de entender como não fazer. Então, a gente precisa mudar a nossa definição de erro. Errar não é fracassar, é experimentar. É a chance de fazer de novo, só que melhor, com mais informação. Como o Renato Alves e o Edson Castro sempre dizem, sem erro não tem aprendizado de verdade, não tem inovação. Simples assim. E esse exemplo do Adamo Peçanha é perfeito para a gente visualizar isso. Imagina a cena, o pneu fura. O João se desespera, xinga, diz que o dia acabou. Ele carrega aquele estresse por horas, talvez dias. Já a Maria, ela respira, analisa a situação, troca o pneu e segue o baile. O problema foi o mesmo. A diferença toda está na inteligência emocional, essa super habilidade que a escola esqueceu de colocar no currículo. E agora vamos para o nosso terceiro pilar, que é uma força que move o mundo, a nossa capacidade de se conectar com outras pessoas. Porque, no final das contas, ninguém constrói nada grandioso sozinho. Se prepara, porque esse dado aqui, que o Edson Castro menciona, é de cair o queixo. Um estudo de Harvard mostrou que 85% do sucesso na carreira vem das nossas habilidades com pessoas, as famosas soft skills. Só 15% vem do conhecimento técnico, das hard skills. Agora pensa rápido.
Em qual dessas duas a escola foca quase 100% do tempo? Pois é, nos 15%. E se ainda restava alguma dúvida, aqui vai outro número avassalador. Um estudo do LinkedIn, também citado pelo Castro, aponta que a maioria esmagadora das vagas de emprego é preenchida por indicação. Elas nem chegam a ser anunciadas. Isso só prova que, no mundo real, quem você conhece abre muitas portas. O Tiago Fonseca dá uma definição perfeita do que é networking de verdade. Não é sobre ser interesseiro e só procurar alguém quando precisa. É sobre construir pontes. É criar relações genuínas. Porque cada pessoa que a gente conhece tem a chave para uma porta que a gente nem sabe que vai precisar abrir um dia. Então a gente chega na grande conclusão de tudo isso. Se a escola tradicional só ensina uma parte do que a gente precisa saber, onde é que a gente aprende o resto? A resposta é simples. A gente aprende vivendo. O Adamo Peçanha criou um termo que eu achei sensacional: analfabeto vital. Não é sobre não saber ler e escrever. É sobre ser incapaz de aprender com as experiências, com os próprios tombos. É ficar repetindo os mesmos erros sem parar. E esse talvez seja o tipo mais perigoso de analfabetismo. No fim do dia, o diploma mais importante não é o que fica pendurado na parede. Ele é conquistado a cada experiência, a cada conversa, a cada desafio. O aprendizado não acaba quando a gente se forma. A verdadeira sabedoria é continuar curioso, com a mente aberta, sempre com um olhar de aprendiz. E para fechar, fica essa reflexão. A questão não é só reclamar do que a escola não ensinou. A questão é o que cada um de nós vai fazer a respeito. Olhando para a própria vida, qual dessas habilidades faria mais diferença agora? A escolha é sua. E a aula? Bom, a aula começa já.